Na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, foi uma votação bem tranquila, bem consensual, tanto que nem teve a contagem individual dos votos. No entanto, 4 senadores pediram para marcar ali o voto contrário deles à decisão do colegiado. Pelo texto, então, que é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ser considerado crime a posse e o porte de drogas, não importa a quantidade. O relator da PEC, Efraim Filho, acatou uma sugestão para diferenciar o traficante do usuário. No caso do usuário, teriam ali penas alternativas e também uma possibilidade de ajuda para o tratamento da dependência química. E durante essa discussão hoje, lá no colegiado, o próprio relator disse que a proposta é sim uma resposta do Senado Federal ao Supremo Tribunal Federal e que também atende aos desejos da maioria da população brasileira. Tem senador que acha que o Supremo está invadindo a prerrogativa do Senado de legislar. Só lembrando então que no Supremo o placar está em 5-3 a favor da descriminalização só do porte da maconha para consumo pessoal. Um salve para quem nos escuta, está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. É uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio vamos debater sobre as últimas atualizações do julgamento do recurso extraordinário 635659 no Supremo Tribunal Federal, que pode descriminalizar o porte e a posse de maconha para consumo pessoal com o estabelecimento de critérios objetivos de quantidades para diferenciar usuários traficantes. E, por outro lado, da aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2023, chamada popularmente de PEC das Drogas, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado Federal, que, em reação ao STF, criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. Bom, quem acompanhou o retorno do julgamento no STF viu um show de horrores. Após pedido de vistas, o ministro bolsonarista André Mendonça não surpreendeu ninguém e apresentou seu voto contrário à descriminalização, acompanhando o voto divergente de Cristiano Zanin, recheado de declarações constrangedoras para o ministro da Suprema Corte. O terrivelmente evangélico lançou as pérolas de que maconha é pior que o cigarro de tabaco, que seu consumo é o primeiro passo para o precipício e que a planta é também porta de entrada para drogas mais pesadas. Listou possíveis malefícios do seu uso e citou meia dúzia de pesquisas aleatórias e, diga-se de passagem, bem contestáveis para corroborar sua posição proibicionista, ancorada fundamentalmente no mais que manjado pânico moral que se retroalimenta há décadas e décadas de proibição. O ápice da vergonha alheia foi sua sugestão da quantidade de 10 gramas de maconha como critério de diferenciação entre uso e tráfico, argumentando que 10 gramas produzem cerca de 34 baseados. Na sequência, foi a vez do outro bolsonarista da corte, Cássio Nunes Marques, que também votou contra a descriminalização, atualizando o placar do julgamento para 5 votos a favor e 3 contra. Também citando estudos proibicionistas e opiniões de notórios obscurantistas e vomitando argumentos como a droga não afeta apenas o usuário, mas também os familiares e a sociedade, e a ilicitude é o único argumento das famílias pobres para afastar seus filhos das drogas. O ministro acompanhou integralmente o voto de Cristiano Zanin contra a descriminalização, com proposta de quantitativo diferenciador na posse de 25 gramas de maconha e de até 6 plantas fêmeas. E encerrando a sessão de forma mais lamentável ainda, o ministro Antônio Dias Toffoli, que acompanha o desenrolar do julgamento do recurso extraordinário desde seu início, em 2015, pediu vistas pela 4ª vez, com o argumento estapafúrdio de que não fazia ideia, nem era capaz de estipular uma quantidade mínima para diferenciação entre uso e tráfico de maconha. Jogou a responsabilidade para a Anvisa e o Poder Legislativo e paralisou o julgamento por mais 90 dias.
Não bastasse o decepcionante avanço do debate sobre a descriminalização no STF, que mostrou um despreparo gritante de certos ministros para com um tema tão importante, a reação política no Congresso Nacional veio com muita força. Em um movimento de contra-ataque revanchista, sob muita pressão da bancada conservadora, o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, colocou em pauta a discussão da PEC 45 de 2023, chamada de PEC das Drogas, uma semana após a sessão do Supremo. A proposta de emenda à Constituição, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma reação esdrúxula do Legislativo à iminente descriminalização via STF e propõe um retrocesso sem tamanho ao alterar o artigo 5º da Constituição, uma cláusula pétrea, para criminalizar, independentemente da quantidade, a posse e o porte de qualquer tipo de droga ilícita, mesmo que com finalidade de consumo pessoal. Com o argumento de ser o julgamento no STF uma invasão de competência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, Pacheco e todos os demais senadores proibicionistas de plantão, que vão da base do governo à oposição mais radical, partiram para cima e apostaram em uma queda de braço extremamente rasa, moralista e eleitoreira com a Suprema Corte. O texto da PEC não prevê, como já determina a lei atual, a pena de prisão para o crime de portar drogas para consumo, mas estipula que haja registro em ficha criminal. A intenção é modificar a Constituição, nossa lei magna, para incluir a criminalização dos usuários em uma regra superior à de uma lei, uma vez que hoje a questão é tratada apenas em leis infraconstitucionais, como o Código Penal. O texto foi aprovado com mais de 20 votos favoráveis, sem contagem nominal, e contou com apenas 4 votos contrários. Para ser aprovada, a PEC precisa ainda passar por votação em 2 turnos no plenário do Senado. Daí, ela segue para a Câmara dos Deputados, onde também será discutida pela CCJ da Câmara. Mais votação em 2 turnos no plenário. Por ser uma PEC, a medida não depende de sanção presidencial. Para aprofundar, contextualizar e compreender melhor essa novela do julgamento e essa ofensiva proibicionista do Congresso Nacional, eu recebo convidadas incríveis. A Sâmia Bonfim, que é formada em Letras pela Universidade de São Paulo e concursada na área técnico-administrativa da mesma universidade. Ela é militante, feminista e atualmente deputada federal pelo PSOL de São Paulo, em seu 2º mandato. É uma das deputadas de esquerda mais combativas na Câmara Federal. A Cecília Galício, que é advogada com mestrado em Direito Internacional Público pela Universidade de Lisboa, integra a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a Rede Reforma, e é conselheira titular no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo e suplente no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. E a Natália Oliveira, que é socióloga, cofundadora e coordenadora executiva da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e representante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas no Conselho Nacional de Política de Drogas, o CONAD. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito rica e compreender de forma mais profunda e por uma perspectiva antiproibicionista toda essa novela do julgamento sem fim no STF, essa revanche rasa no Congresso Nacional e os caminhos que temos para fazer no enfrentamento dessa questão. Olá, Sâmia, olá, Natália, Cecília, sejam bem-vindas ao Maconhômetro, é um prazer receber vocês aqui. Oi, gente. Olá, Monique, Cecília, Natália, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada, admiro muito o trabalho de vocês, então vai ser um papo muito legal, com certeza. Olá a todas, eu também estou bastante feliz de estar aqui com vocês e vamos a isso, vamos a esse papo. Vamos nessa, gente. Então, eu quero começar pelo andamento do julgamento no STF e pedir para vocês darem um panorama inicial sobre as impressões de vocês desse novo capítulo que envolveu os votos contrários dos ministros bolsonaristas da Corte e o pedido de vistas do Toffoli. Como foi para vocês acompanhar a sessão e qual leitura vocês fazem dela? Bom, acho que é um julgamento tardio, né, considerando que já tem praticamente uma década que esse argumento foi utilizado em provocação ao Supremo, mas é uma discussão, a princípio, necessária, tendo em vista que nunca houve, principalmente desde a instituição da Lei de Drogas no Brasil, nenhuma tentativa de tirar um véu da hipocrisia e do desconhecimento sobre o tema. Porque o fato é que quando ele não é debatido, acaba abrindo cada vez mais espaço para preconceitos, para intolerância e para a lógica da criminalização. Mas, ao mesmo tempo, como você bem disse, Monique, a gente pode ver também um desconhecimento e reprodução desses mesmos preconceitos, né, durante o julgamento.
acho que havia uma grande expectativa da sociedade, tendo em vista que hoje a gente sabe exatamente qual que é o perfil daqueles que na prática são criminalizados, né, pelo uso de drogas no Brasil. Não só da maconha, mas também das demais drogas. Então, eu acho que tem uma expectativa forte da sociedade brasileira para que se tenha uma resolução em breve, considerando os prazos de vista. E também não nos surpreende que, enfim, poucos dias depois, o Senado também tenha feito essa medida de revanche, né? Ou seja, para, em mais uma queda de braço com o judiciário, dizer que, bom, é o Congresso Nacional que legisla sobre temas e pautas. Alega-se que há um excesso de interferência do judiciário sobre temas que competem ao Congresso Nacional. Só que eu considero, na verdade, ao contrário, assim, eu considero que há uma abstenção por parte do Congresso em temas fundamentais da sociedade e, por isso, muitas vezes, acaba recaindo sobre o Supremo. Se, por um lado, você restringir a temática somente da maconha e somente do uso individual, ou seja, continua sendo crime, né? O que existe é uma descriminalização do uso do porte. E também, quando você coloca uma quantidade específica, você limita muito a lógica que, de fato, desconsidera não crime, né, o uso. Porque se por um lado você estabelece algum parâmetro, por outro, como dizem alguns ativistas da área, você acaba criando um critério de um kit flagrante, né, que muitas vezes é o que acontece por parte de vários agentes de segurança pública quando abordam esse perfil específico de jovens negros periféricos que também consomem ou que são acusados de consumir, muitas vezes a maconha, mesmo que não sejam consumidores. Por isso que eu acho que o efeito mais importante e positivo desse julgamento é justamente o fato de que hoje a sociedade brasileira finalmente está debatendo a temática. Tirou a hipocrisia, enfim, a lógica de que é um assunto somente de caso de polícia, né? Precisa ser tratado como uma questão de saúde pública, de direito, precisamos avançar, né, numa legislação real sobre esse tema. Mas, por outro, mostra as imensas limitações, tanto dos membros do Supremo, dos argumentos que eles carregam, mas também dos limites de um julgamento que poderia ser muito mais progressivo, acolhedor e, de fato, avançar profundamente, né, na temática no Brasil. Bom, o que a gente achou, né, do julgamento, né, da sessão? Eu cheguei um pouquinho atrasada, né, na verdade a Natália também estava ali conosco, nós chegamos atrasados porque havia uma outra reunião em Brasília do Conselho Nacional de Política de Drogas, então nós pegamos uma parte apenas, né, então imagino que da nossa parte tenha sido um horror menor do que aquele que as pessoas que participaram do julgamento o dia inteiro, que tiveram o desprazer de escutar todas aquelas coisas. O mais difícil é o de acreditar que aquilo foi real, que aquilo estava acontecendo realmente, né, na história do Brasil, que aquele julgamento estava acontecendo, né, que aquilo estava ficando para a história mesmo, a narrativa daquelas pessoas convictas, assim, muito macabramente convictas de que o punitivismo e a proibição realmente são as maneiras de lidar com o problema das drogas, né, e esse foi o pavor geral daquilo, de dizer, olha, apesar, né, de nós todos sabermos aqui, e eles também, que a política sobre drogas não é uma pauta de discussão local, embora os estados tenham suas liberdades de legislar a respeito das drogas, a gente sabe que no mundo, inclusive, é um horror, mas que a discussão sobre drogas, ela tem que estar pautada, né, nesses instrumentos políticos e globais que foram convencionados para o controle internacional de substâncias, porque o problema das drogas nunca vai ser um problema só local, né? Assim, ele vai interseccionar outros países, outros estados, e a atenção para o fenômeno das drogas, ela precisa ser tomada sob uma perspectiva global. Isso já existe, né? Isso a gente já sabe, que são as convenções internacionais sobre drogas, que inclusive orientam as leis dos países todos. Né? Ela está, sim, baseada no proibicionismo, mas muito recentemente a gente também viu alguns movimentos internacionais, eu vou citar dois bem importantes que foram esquecidos dessa pauta, dessa discussão, e sequer mencionados no julgamento, que foi a desclassificação da cannabis da lista 1 para a lista 4, né?
um reconhecimento global da qualidade terapêutica dessa substância, da utilização terapêutica dessa substância e da importância disso no cenário do mundo, no cenário internacional, visto que nós não estamos sozinhos aqui, né? E também o segundo ponto, que eu acho que é bastante importante a gente frisar, foi a publicação das diretrizes internacionais em políticas sobre drogas e direitos humanos, né? Então, mesmo diante de um cenário que está orientado pelas convenções, que tem todo um ideal proibicionista, a gente tem visto a Organização Mundial da Saúde se movimentando a esse respeito, o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes também se manifestando a esse respeito. Então não faz o menor sentido que a mais alta corte desse país não tenha atentado para os fenômenos globais em políticas sobre drogas, né? Então, acho que eu não tenho outra palavra para descrever senão um espanto de que são essas pessoas que estão ali mandatadas para fazer uma interpretação da Constituição Federal sob que ótica, né? Sob que ótica, né? Do bem-estar social, da participação das pessoas nas políticas públicas, né? Enfim, eu acho que foi bastante assustador perceber que não houve em nenhum dos votos, nenhuma menção, né, a um fenômeno que é global, como se nós fôssemos conseguir tratar aqui sozinhos desse fenômeno. E eu vou finalizar essa impressão dando um exemplo de quão é inútil quando a gente tenta resolver um problema só localmente e a gente não consegue. A Cracolândia, vou citar a Cracolândia. Quanto tempo faz que a gente está tentando resolver esse problema que está no centro da cidade de São Paulo, envolvendo 6 mil pessoas, 10 mil pessoas até algum tempo, né? Como é que a gente conseguiu resolver esse problema pensando numa solução local? Não resolvemos. E a questão das drogas também, a gente não vai resolver se a gente não fizer uma abordagem um pouquinho mais ampla desse fenômeno, né? E da nossa ótica, né, o campo de direitos humanos progressista espera que, no mínimo, né, as diretrizes internacionais de direitos humanos a respeito de política de drogas sejam observadas, e isso não teve, né, faltou. Então, eu acompanhei também parte do julgamento, né, junto com a Cecília, na semana retrasada, e foi bem desanimador, né, porque na véspera tinha tido uma conversa do presidente, né, do STF, Barroso, com o presidente do Senado, e, assim, quem acompanhou o noticiário, né, obviamente eu não estava na reunião, gostaria, mas eu estava, criou-se uma expectativa de que STF e Senado talvez tivessem chegado num entendimento para a tramitação do julgamento na STF, e, assim, quem olhou de fora ficou com essa sensação. E aí, o pedido do Toffoli de vistas foi estranho, né, até porque ele está acompanhando há muitos anos. Inclusive, ele termina a fala dele convocando a Anvisa para se posicionar. É uma mensagem que também quem estava assistindo não conseguiu entender. Mas me parece que o STF tem tentado demonstrar uma coisa que os senadores insistem, né, para seguir nessa queda de braço, que o STF ele não está tentando ocupar o lugar do Senado e da Câmara. O que ele está tentando é buscar um entendimento jurídico sobre uma matéria que já foi tratada pelo Senado e pela Câmara, que é a atual lei de drogas. Então, se a gente vai olhar como foi toda a tramitação da atual lei de drogas, de 2002 até 2006, aconteceram diversos debates no Senado e na Câmara, porque existia um projeto de lei no Senado, existia um projeto de lei na Câmara, e quando o projeto de lei sai do Senado e vai para a Câmara, é apensado, e tinha um projeto de lei também do Executivo. Tudo isso foi apensado no Congresso, e as discussões geraram o entendimento do Legislativo sobre a matéria. E é uma discussão que levou vários anos e que ela é recente. Então, o que o STF busca com esse RE é aperfeiçoar o entendimento jurídico sobre, para que os usuários, numa intenção, né, que tem sido muito dita no último período, e acho que representa um pensamento, um avanço positivo da pauta na sociedade, que é, há 8 anos atrás, quando esse RE era discutido, pouco se falavam, por parte dos ministros, sobre o quanto que o encarceramento no Brasil ele tem cor, sobre o quanto a lei de drogas ela afeta nos homicídios. Então,
o STF ele cumpre com um papel, né? Assim, ao longo desses 8 anos, eles têm um avanço crítico na atual lei de drogas, né? Sobretudo o quanto que ela impacta no superencarceramento e nos homicídios no Brasil. Então, o Senado, ao convocar essa PEC, deixa a gente meio sem entender, né? E assim, parece que cai um balde de água fria mesmo, né? Porque as vistas podem demorar até 90 dias para serem respondidas, a gente está em ano de eleição municipal, a gente sabe que em Brasília, a partir do segundo semestre, por conta das eleições municipais, o ritmo fica diminuído, né? Tá todo mundo nas suas bases, cuidando das eleições municipais, então é um balde de água fria que talvez nos direcione para um cenário que o STF, de repente, pode retomar essa pauta só no próximo ano. Muito bom. E em relação ao prazo, o limite para cada pedido de vistas é de 90 dias. E nós temos um intervalo aí de pelo menos 3 meses para o retorno do julgamento à pauta do tribunal. No entanto, há previsões de que é possível que o Barroso nem volte a pautar o tema ainda nesse ano. Queria saber qual a expectativa de vocês para o andamento do julgamento e o que podemos esperar dos votos que ainda faltam, de Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Primeiro, acho que sobre o momento político, né, dessa revanche que o Senado buscou fazer com a discussão no Supremo, eu acho que isso caminha com a discussão dos prazos, porque é uma tendência esse ano aqui no Congresso Nacional de as chamadas, entre muitas aspas, tá, pauta de costumes, e eu digo entre muitas aspas porque não se trata de costumes, né, se trata de direitos, de liberdades, de tirar da esfera da criminalização para a esfera da sociedade mesmo, né, que encara seus temas e desafios com mais maturidade, enfim. Mas há essa tendência de que no Congresso Nacional todos esses temas polêmicos, eles apareçam esse ano, justamente por conta desse aspecto que a Natália mencionou, né, segundo semestre é momento de eleições municipais e os bolsonaristas, os mais reacionários, querem transformar a arena política, querem levar para esse terreno que julgam ser mais favorável para eles, porque eles têm muita coragem para defender as suas posições horrorosas e no nosso campo há poucas pessoas que vão a público para defender as posições que eu julgo corretas, né, até as últimas consequências, ou seja, de legalização, no que diz respeito, né, à maconha e a outras drogas, né, a tratar como saúde pública, a questão do hiperencarceramento, questão racial que envolve todos esses temas. Há uma timidez, muitas vezes, em tratar ou fugir, né, não querer entrar nessa seara, porque, sei lá, se julga que perde voto, etc. Então, ao mesmo tempo, é preocupante justamente esses prazos de vistas possíveis do Supremo, que é regimental, que hoje, pelo menos, há um tipo de regulamentação, já foi pior, antes podia ser, sei lá, a perder de vista, então sem nenhuma perspectiva, né, de uma pauta importante voltar para a cena, E o Barroso, em outros temas, por exemplo, numa DPF que nós movemos no que diz respeito à legalização do aborto, ele disse que optaria por jogar temas do tipo, mas ao final da sua presidência no Supremo, que por agora ele optaria por tratar mais de temas econômicos e jurídicos de outra esfera. Acredito eu que para não ter um desgaste logo no começo, não ter muita pressão da sociedade e também, aí é uma opinião minha mesmo, também não se confundir com a discussão no Congresso nessa queda de braço, em que tentam, do lado de cá, né, criar um discurso anti-supremo, a gente sabe qual que é o objetivo, né, tem a ver principalmente com a temática do golpe, da anistia, enfim, de querer, enfim, aí sim, fazer uma revanche com relação às discussões e decisões recentes. Quero dizer com isso que me preocupa os tempos, né, porque aqui no Congresso Nacional a definição é por parte dos presidentes das duas casas, e ambos são favoráveis à PEC, pelo menos, bom, lá o Pacheco é o autor, e aqui na Câmara o Lira evidentemente tem uma posição muito conservadora e sempre alinhada, né, com esses setores. E em ano também de eleição interna, ou seja, no começo do ano que vem se define a próxima presidência da Câmara, está querendo fazer política para esses caras que são a maioria do Congresso Nacional, se não são a maioria declarada, tem um número relevante que pode definir uma eleição para a presidência. Então é nesse sentido que eu me preocupo, porque eu acho que os tempos do Congresso podem ser mais acelerados do que os tempos do Supremo. E aí, numa disputa de interpretação legal, jurídica, aqui acaba prevalecendo. É por isso que eu acho que tem que ter também uma pressão da sociedade
para que o julgamento no Supremo não seja empurrado com a barriga, né, não vire o que os caras daqui querem, que é parecer uma decisão posterior para desfazer uma decisão que foi feita pelo Congresso, sabe? Eles querem criar isso como narrativa mesmo para discussão na sociedade, dizendo, ó, tá vendo? Nós legislamos sobre o tema e agora os caras querem passar por cima daquilo que nós, né, debatemos e construímos nas duas casas. Sobre a posição dos demais ministros, eu confesso que eu tenho pouco conhecimento sobre isso, mas eu espero sinceramente que seja mais permeada por argumentos, dados, fatos, acompanhando uma discussão, né, dos marcos internacionais sobre o tema, porque de fato, quando cai nessa vala do obscurantismo e da criminalização, é muito triste e ninguém sai ganhando. Mas acho que pelas posições recentes e progressistas em alguns temas, sem dúvida, vão ser posições melhores do que a gente pode ver do André Mendonça e do Nunes Marques, enfim. Olha, quando eu comecei a advogar com a lei de drogas, com política de drogas, esse recurso ele já existia e ele já estava tramitando. Né? Acho que é bem importante colocar que, na realidade dos advogados que militam no chão da delegacia e que fazem parte, né, desse cenário de horror, a gente não vê o artigo 28 da Lei de Drogas sendo aplicado. Né? Inclusive, já várias vezes a gente escuta até, inclusive do delegado, olha, esquece, aqui não tem 28. Né? E pouquíssimas vezes nós conseguimos converter uma condenação em tráfico de drogas por o uso de drogas, aplicar o artigo 28 na sua totalidade, mesmo diante da situação tão frágil que é o artigo 28 na atual lei de drogas. Né, assim, ele é fraco, anêmico e capenga, do jeito que já não víamos a aplicação dele na realidade, assim, na vida real. Duas vezes só na história da minha vida na advocacia, um cliente saiu comigo da delegacia porque o delegado entendeu que era um caso de uso e não de tráfico. Na maior parte das vezes, isso se performa em acusação de tráfico de drogas. Né? Com relação a esse julgamento, então, se a gente for analisar, na nossa vida prática, essa declaração de inconstitucionalidade não tem muito, vamos dizer, muita serventia, porque, na verdade, ele já não era aplicado. Mas do ponto de vista do debate e da participação da sociedade, a partir dessas disputas todas, a pauta estar entrando na casa das pessoas para ser debatida, e principalmente na casa legislativa, né, porque tem um vácuo aí enorme, né, de quando a lei foi promulgada para quando a gente está discutindo essa questão, né, de que não houve limitação e que talvez isso fosse importante para diminuir o encarceramento, etc. Eu acho que na hipótese desse julgamento acontecer e na hipótese milagrosa de nós não termos a PEC avançada, vai ter servido para que a aplicação da lei e a explicação a respeito desses fenômenos tenha sido ouvida, né? Mas, sinceramente, esse é o melhor dos cenários, é a gente ter colocado essa discussão para debate. Porque se a gente tiver essa declaração de inconstitucionalidade, e só falta mais assim, eu acho que a gente, de uma maneira bastante otimista, não importa quantos sejam, a gente precisa do número mínimo necessário, né, para vencer nessa pauta. E eu acho que, por exemplo, a Carmen Lúcia é uma pessoa que tem uma tendência a fazer uma reflexão mais ponderada, né, inclusive até trazendo eventualmente um arranjo melhor para essa situação toda a partir do argumento dela, como a gente tem visto ali, essa decisão está sendo modulada. Então eu acredito que ela tenha um perfil que possa colocar a discussão aí, em um encerramento dessa discussão com um fechar de alguns pontos necessários. Mas com relação ao que a gente espera, né, esperar, a gente espera que tenha um avanço, a gente espera que tenha isso todos os dias, na verdade, seja pela interpretação da lei de drogas por princípios constitucionais, seja a partir de uma diminuição da violência e da incidência, porque a violência ela está atrelada ao Estado e ao comando das instituições que perpetram essas violências. A gente está vendo isso aqui, por exemplo, no Estado de São Paulo. Não importa o que a lei diga, existe uma orientação para a violência. Né? Quando a gente faz esse debate, a gente acaba afetando mais diretamente até aqueles que estão ali a serviço da aplicação da lei ou no monopólio da violência, né? A serviço de uma violência. Né? Então, acho que nós temos que tentar tirar desse julgamento o melhor que a gente
possa tirar, que é essa discussão e esse debate público, lembrando que essa discussão realmente tenha que ser feita nas casas legislativas, se é que é esse o desejo, né, já que a gente está falando que é uma disputa, uma queda de braço, não deveria ser essa a intenção de aprovação de uma lei, né, de interesse público, mas já que é, né, assim, que seja do interesse público também se apropriar de todas essas questões e passar, a partir de agora, a cobrar seus representantes de quais serão as suas performances nessas discussões. Né? Então, acho que a gente ganha com isso uma consciência um pouquinho maior de civilidade. Né? Como é que a gente atua na política pública? Se vai ser através agora de todos mobilizarem os seus representantes para os representarem efetivamente, que bom. Né? Eu acho que também tenho bastante esperança, independente do resultado, no crescimento que todos nós tivemos a respeito dessa pauta e principalmente do que é ser representado dentro do cenário político. Bom, ainda sobre a STF, né, eu acho que a ideia do STF de debater sobre como usuários são encarcerados, né, e que os critérios objetivos podem vir a impactar no encarceramento, eu acho que na medida em que é a polícia que na maior parte dos julgamentos conta como único testemunha, eu tenho dúvidas se essa decisão não compromete a capacidade de fato impactar no encarceramento. Acho inclusive que acho muito positivo, né, de que, sem dúvidas, o tema racial se tornou parte fundamental do debate sobre a política de drogas em Brasília. Importante porque dialoga com a opinião pública, né, e vai revelando o impacto sobre essa guerra às drogas, que atinge de uma maneira letal, de uma maneira muito desproporcional a população negra, mas não tenho dúvidas do efeito disso na prática. De todo modo, isso é aquilo que eu comentei, né, isso ser um tema está na boca dos ministros 8 anos depois do início desse julgamento é importante para o diálogo com a opinião pública. Mas eu acho que a gente também precisa se atentar, né? Eu compartilho muito das preocupações da Sâmia sobre essa pauta, é que eu tenho uma sensação de que, enquanto eles dizem que estão atuando sobre pautas morais, é onde eles vão passando todas as maldades, né? E a minha sensação é de que a pauta de política de drogas, ela é a nova mamadeira de piroca desse período político. Né, assim como eles ficaram muito, assim, a gente tem uma pesquisa feita pela Iniciativa Negra, a RENFA e a ANCRA, que ela observa todo o comportamento do executivo e do legislativo sobre pautas relacionadas a gênero no período do governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo vai demonstrando como a bancada BBB, né, a bancada da Bíblia, do boi e da bala, vai passando várias pautas, né, que favoreceram a exploração do nosso meio ambiente, né, a exploração que é de interesse da bancada do boi, da Bíblia e da bala. E eles se unem a partir dessas pautas ditas morais, enquanto eles distraem a população em relação a isso. Então, sem dúvida, o Senado, ele está, claro, cria a justificativa política de que está fazendo essa queda de braço com o Supremo, porque eles se sentem achando que o Supremo está se intrometendo em assuntos que não são de entendimento do Supremo, mas isso é a espuma. Então, seguindo nesse raciocínio, né, de que a pauta de drogas é a nova mamadeira de piroca, a gente vê o Senado fazendo esse movimento nacionalmente, ao mesmo tempo em que a gente vê crescer em vários municípios e capitais do Brasil projetos de lei que criminalizam a redução de danos ou que estão propondo multas para usuários de drogas ou internações. Né? Então, a gente também já está acompanhando isso a partir da Comissão de Legislação, Normas e Relações Interinstitucionais do Conselho Nacional de Drogas. Né? Inclusive, em abril, a gente vai fazer uma missão sobre isso, que, obviamente, está em sigilo, mas em breve, né, teremos mais novidades. E, enquanto isso, eles vão escondendo a guerra que, de fato, eles estão travando com a STF, que é a questão do marco temporal, que o STF também está olhando, né, da demarcação de terras. Então, eles escamoteiam, né, numa espuma de pauta moral, interesses que diretamente interessam a bancada BBB, né, que é Bíblia, boi e bala. Né, porque quando a gente vai ver o proibicionismo, ele também serve para a bancada da bala. Né, a gente precisa de guerra para continuar vendendo arma, né, e a gente
vai cada vez mais crescendo numa pauta de mais criminalização à sociedade, como os usuários de drogas, ou pautas como a diminuição da maioridade penal, que eles sempre vão e voltam, a pauta do PL de saidinhas que está acontecendo, né, para acabar com o período que as pessoas que estão presas podem voltar a conviver, né, e socializar, ainda que temporariamente, durante a sua pena de reclusão, com familiares, né, tudo isso, né, são temas que eles vão puxando para aumentar formas de criminalização, e a gente não vai percebendo, né, o que está acontecendo, porque as grandes facções, elas não estão preocupadas se vai ter 60 gramas, né, a quantidade, e que a partir daí as facções vão ter mini soldados. Não, as facções elas estão em outras, as facções elas estão cuidando do tráfico internacional, a administração e gestão das bocas de fumo, das biqueiras que acontecem, né, elas acontecem de uma maneira quase terceirizada, né? A gente está falando, a gente parece que fala de uma maneira quase inocente, imaginando que as facções são aquela ideia do imaginário de uns bandidos, né, com armas. Isso é o que a mídia vende. Né? As facções elas se tornaram, né, assim, só para a gente se atentar do que a gente está falando, existem várias investigações que demonstram que o Porto de Santos é um dos principais lugares de saída para exportar cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. E a gente está falando de movimentações bilionárias. Então, as facções não vão estar preocupadas se vai ser 60 gramas, 100 gramas, 150 gramas. Né? As facções estão em outra discussão. As facções elas se encontram nessa manutenção da proibição porque elas podem usar as mesmas rotas abertas ilegalmente pelo tráfico de madeira, na Amazônia, por exemplo, em outros lugares que a gente faz fronteiras, e essas rotas abertas, né, pela ilegalidade da madeira, do desmatamento em geral, né, elas também servem para que sejam rotas de entrada e saída de drogas no Brasil. Né? Quando a gente tem investigações inteligentes, inclusive a gente vê grandes coordenadores, chefes de facções sendo presos sem nenhum tiroteio, né? Fora que várias investigações demonstram cada vez mais a relação de pessoas que trabalham com agronegócio, né, grandes nomes, grandes latifundiários, também envolvidos em investigações da Polícia Federal relacionadas com o tráfico de drogas. Então, isso se retroalimenta. Então, toda vez que o STF derruba a pauta através das vistas e a pauta diminui numa crescente de descriminalização, a gente tem novamente no debate público o Senado subindo com a perspectiva de uma pauta conservadora. Né? Então, o Brasil está sendo vítima, né, desta guerra. As pessoas não estão preocupadas em pensar leis, pelo menos no Congresso e na Câmara, a serviço da saúde pública no Brasil, a serviço, né, de políticas públicas que diminuam os estigmas e acessem os cuidados e tratamentos. O Brasil está sendo vítima de pessoas que legislam a partir desses interesses, que a princípio parecem irracionais, mas eles estão muito racionalizados numa estratégia maior de avanço do conservadorismo no Brasil. Pessoal, vocês já passaram por vários pontos assim que se relacionam também com o que está acontecendo lá na PEC, mas acho que ainda assim é bem interessante a gente aprofundar um pouco mais. Mas eu queria, antes da gente passar para a próxima pergunta, é uma pergunta mais direcionada para a Cecília. Perguntar para a Cecília sobre a questão das quantidades. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que é isso, a gente tem o artigo 28, mas ainda assim muitas pessoas são enquadradas como artigo 33. Apesar de ter essa previsão, de você ter essa distinção entre o usuário e o traficante, esse estabelecimento de uma quantidade mínima, acredita-se, né, que ajudaria um pouco a diminuir esse superencarceramento. E aí você disse que acha que essa discussão é interessante mais pelo debate em si. Então você acredita que não faria muita diferença esse estabelecimento de quantidades? Olha, eu acho que faria alguma diferença, sim, no estabelecimento de quantidades, mas não nesse estabelecimento de quantidades que vem a partir de uma decisão judicial. Porque a gente não tem não opera uma alteração da lei. Você continua com a discricionalidade daquele delegado, daquela pessoa que fez aquela apreensão, de seguir ou não o comando constitucional que advém de uma declaração de inconstitucionalidade da lei. Né? Então, a gente fica num lugar muito difícil, porque a gente ainda tem a discricionariedade da autoridade policial, né, que vai, diante da quantidade, o que vai sobrar para a gente é reivindicar o cumprimento desse entendimento,
e não dessa lei, né? Então, a gente ainda pode ter situações em que isso não é observado, e é necessário fazer recurso a respeito dessa interpretação, não é uma aplicação imediata, né? A gente vai ter uma decisão judicial modulada para reconhecer que, naquelas situações, é uso e não tráfico. Mas, de qualquer modo, a gente ainda vai ter ali a lei de drogas inteirinha, do jeito que ela está, só com essa pequena emenda que vem de uma decisão judicial, né? Mas pode ter sim, inclusive tem um relatório da plataforma, inclusive, que criou cenários de comparação com a prisão das pessoas baseado nos critérios internacionais. E aí, por exemplo, quando a gente compara com a Espanha, nós teríamos um número de 45 pessoas menos presas se a gente tivesse esse critério. Então, é lógico, isso pode realmente ajudar. Eu, pessoalmente, já trabalhei em casos bizarros, por exemplo, de uma pessoa que foi condenada por tráfico de drogas com 8 gramas de maconha. Então, isso jamais aconteceria se a gente tivesse na vigência dessa lei, né, ou eventualmente se essa decisão já tivesse acontecido, né. Então, claro, pode ter sim um impacto bastante positivo, né, na quantidade de pessoas, mesmo porque a gente sabe que quem vai preso, né, são os usuários, de uma maneira geral, né, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que são usuárias de substâncias presas, mas a gente não pode achar que, né, de qualquer modo, só o estabelecer disso sem nenhum outro critério, junto com todas as outras questões, possa resolver o problema. Inclusive apontando isso que a Natália falou, de que a tendência é que as prefeituras municipais passem a jorrar essas leis que, a partir da instituição da PEC, passa a ser constitucional também, porque aí a gente passa por uma questão administrativa e não vai criminalizar com direito penal, mas qualquer um pode fazer instituir leis que estabeleçam multas para o uso, mesmo qualquer quantidade. A pessoa está fazendo o uso, ela vai ser ali abordada e eventualmente multada. Obrigada, Cecília. Acho que esse é um ponto bem interessante, assim, para o debate, mas não sei se a gente consegue aprofundar tanto, mas acho que, assim, você já conseguiu fazer a gente entender com muito mais detalhes esse ponto. Agora, ainda em relação, saindo do judiciário e indo em relação ao legislativo, teve um ponto na fala da Natália que eu acho que é bem importante da gente aprofundar, que é essa questão da internação. E se essa proposta de emenda à Constituição que foi proposta, ela de fato avançar, for aprovada da forma como está escrita, há essa previsão de internação das pessoas consideradas, com todas as aspas devidas, dependentes químicos. E aí eu acho que é realmente importante nós, né, que estamos dentro desse campo antiproibicionista, nós sabemos que tem muito dinheiro sendo injetado dentro das comunidades terapêuticas em detrimento do SUS, das RAPs, as redes de atenção psicossocial, e isso é muito preocupante, porque a partir desse momento, além de... acho que esse é o ponto que piora, assim, de fato, a situação. Porque qualquer pessoa pode ser encaminhada para uma instituição como essa, que é uma instituição que sabemos que há várias denúncias de violação dos direitos humanos, práticas análogas à escravidão de pessoas. Então, acho que esse é um ponto muito importante que eu acho que as pessoas precisam se atentar, assim. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, por favor. De fato, é um dado muito preocupante e muito importante que Monique e Natália tenham trazido isso, porque foi feito um levantamento e houve um aumento de 900% de recursos destinados através de emendas parlamentares para comunidades terapêuticas entre 2020 e até hoje. É muito dinheiro público do Estado, que deveria estar indo para o SUS ou para qualquer outra política pública, direto na mão dessas grandes empresas, na verdade, que administram esses novos manicômios, que não contam com um corpo técnico de profissionais multidisciplinares, que tem uma lógica não só criminalizante, mas que numa perspectiva de loucura mesmo, né? Ou seja, numa contramão completa à reforma antimanicomial que foi feita no Brasil já há mais de 30 anos, e colocando muito dinheiro nas mãos de grupos conservadores, fundamentalistas e igrejas evangélicas. Para além desses recursos, via emendas parlamentares, há também hoje uma secretaria dentro do Ministério de Desenvolvimento Social que também injeta recursos diretos para essas comunidades terapêuticas. Então, eu acho um cenário muito preocupante, porque além de ser um processo casado, como você muito bem disse, pode, através da PEC, né, se ela vier a ser aprovada, aumentar essa lógica de
criminalização sobre o usuário, mas também já tem um destino certo para todos eles, né? Que são esses verdadeiros caça-níqueis e completamente desrespeitosos com os direitos humanos e com uma lógica de tratar o uso de drogas como uma questão de saúde pública. E, claro, tem uma série de notas e iniciativas da sociedade aqui, através da Frente da Saúde Mental, por exemplo, centenas de movimentos e associações assinam junto com a gente um PDL, né, que foi construído, que é PDL, é Projeto de Decreto Legislativo, que é para suscitar a portaria que criou, instituiu, dentro do Ministério de Desenvolvimento Social, essa secretaria, né, de comunidades terapêuticas. Mas é um PDL que você vê que não vai adiante, que internamente não tem correlação de forças, porque é muito triste dizer isso, mas para muitos parlamentares é também base eleitoral, entende? Não só os usuários e as famílias que, né, acabam colocando involuntariamente ou voluntariamente seus filhos, seus familiares nesses espaços, que acreditam que ali vão ter uma cura, uma solução, seja ela divina ou seja ela médica, não sei o que se promete muitas vezes, mas na prática acontece tortura, todo tipo de violação de direitos humanos mais básicos possíveis e fundamentais, mas também porque é uma forma de juntar dinheiro com todos aqueles que fazem uso desses recursos, né, que gerem esses recursos e fazem muito proselitismo em torno disso. Então, é todo um mecanismo, uma lógica que é absurdamente preocupante e é concomitante, né, a redução de recursos para assistência social, para o SUS, um desmonte completo do SUS, da rede CAPES, né, nas diferentes cidades brasileiras. Então, de fato, é um tema bem importante de ser abordado, que tem que ser junto, né, com o debate sobre descriminalização ou a legalização das drogas, né? O que tem que ser feito do ponto de vista do Estado, né, com os usuários, assim, qual é a abordagem que se dá? E isso independentemente do avanço da criminalização, se vai se manter como está ou não, né, caso essa PEC não vá adiante, é um processo que já está em curso, né, de avanço da internação, muitas vezes de uma internação compulsória. E é um tema que aparece no debate eleitoral também em São Paulo. Não tenho a menor dúvida, por exemplo, que um dos principais temas que vão aparecer ali nos debates eleitorais vai ser aquele debate absurdo e ridículo que se faz sobre a Cracolândia, por exemplo, né? O que tem que ser feito com as pessoas que, enfim, frequentam, o que constituem, né, aquilo que se define de uma forma muito pejorativa, inclusive, como a Cracolândia em São Paulo. Então, são temas absolutamente atuais que precisam de uma reversão, de uma intervenção nossa, sabe, assim? Porque senão é um rumo que pode nos fazer regredir muito politicamente e em décadas, assim, aquilo que havia se conquistado com a reforma psiquiátrica, né, de 30 anos atrás. Eu atualmente também ocupo a vice-presidência do Conselho Municipal de Política de Drogas aqui em São Paulo, né? E quando a gente olha para essas questões, assim, bastante complexas, envolvendo legislação sobre drogas, e a gente percebe que a competência dos municípios e dos estados, ela vai ser residual para a maioria das questões, mas que elas são fundamentais na política de cuidado, né? A gente se preocupa com como é que essas questões de cuidado estão sendo tratadas, né, nos municípios e nos estados, e no país de uma maneira geral. A participação da sociedade, né, no controle dessas políticas públicas, e principalmente no controle dos orçamentos, né, do quanto dinheiro é enviado para cada uma dessas políticas, a gente não tem condição de fazer isso em nenhum outro espaço que não seja a partir da participação da sociedade nos conselhos. Então, como é que a gente se situa, como é que a gente tem informação a respeito de como a Prefeitura de São Paulo opera e destina recursos para a política de drogas? É a partir da fiscalização e da participação da sociedade. Isso é a mesma coisa no Estado, isso é a mesma coisa no país. Isso tudo para falar do CONAD, né, que tudo isso que a gente está discutindo, essa disputa deveria estar sendo feita dentro desse lugar que a própria lei de drogas instituiu, que é o Sistema Nacional de Drogas, que está ligado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e que tem no seu bojo o CONAD, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Até hoje, assim, o Conselho Nacional não foi provocado para apresentar nenhuma informação ou nenhuma orientação a respeito das políticas de drogas que estão sendo feitas, quer seja
no judiciário, né, quer seja essa discussão no STF, quer seja nas próprias casas legislativas. Né, da nossa parte, né, da sociedade civil, e acho que esse é um debate que é muito caro para todas nós aqui, é pensar em como é que a gente pode fazer para reforçar esses espaços que eles têm, em sua natureza, resguardar a participação social, que é um direito constitucional nosso, né? Nada do que está sendo criado e produzido pode ser criado e produzido sem a nossa participação. E qual que é a nossa participação? Qual que é a participação da sociedade na construção desta nova empreitada, deste novo ataque à lei de drogas? Né? Nós, da parte da sociedade civil, temos que ficar bastante atentos e tentar ocupar esses espaços que discutem política de drogas, ainda que eles não sejam atualmente completamente acionados, né? Eles estão aí num limbo, né? Que eles existem dentro da estrutura do Estado, eles deveriam funcionar, eles estão acontecendo para isso, né? Mas, na verdade, o que acaba por acontecer é que a sociedade civil tem feito agora nessa pauta, tem dominado essa pauta e tem se insurgido contra isso. Tanto é que a gente tem também aí agora o retorno do CONAD com a eleição das instituições da sociedade civil, e é um debate que a gente pretende fazer dentro desse conselho, mesmo sabendo que não existe uma tradição democrática de consulta ou nem de participação dos conselhos, que são fundamentais para a gente ter a participação social e a fiscalização desses recursos. Inclusive, a respeito disso, no Distrito Federal, o Conselho de Drogas do Distrito Federal, ele tem uma composição um pouco diferente, né, por conta do decreto que o instituiu, e o Conselho tem recursos, e recentemente o Conselho enviou todos os recursos para comunidades terapêuticas. Né, assim, isso revela também uma fragilidade disso, né? Se dentro desse lugar onde a gente deveria estar discutindo e participando todo mundo, já existe uma tendência a considerar as comunidades terapêuticas como sendo, né, no caso do Conselho do Distrito Federal, considerou que era a única alternativa em política de drogas a ser praticada com investimento público. Né? Então, isso é um cenário bastante preocupante, porque também a gente sabe que não existe uma receita única para tratar o problema das drogas sob a ótica da saúde pública. Né? Então, não é só essa oferta, a gente sabe que tem que ter uma múltipla oferta de serviços adequada aos sujeitos, né? Porque quando a gente está falando de política sobre drogas e tratamento de saúde das pessoas, são sujeitos e não substâncias, não existe debate sobre substâncias, é sobre as pessoas, suas peculiaridades e quais são as condições que o Estado pode atuar para interferir naquela situação de maneira eficiente, e não é, com certeza, com uma única oferta de serviço que é a comunidade terapêutica, que isso é discussão para muitas horas, né, é discussão para muito tempo, mas sem dúvida aquilo não é nem comunidade, nem terapêutica, e a gente também não pode cair misturar Deus e dinheiro público na mesma frase, ainda incluindo política sobre drogas, não parece que vai dar uma boa equação. Né, e é por isso que a gente tem que fazer esses debates o tempo todo para entender até que ponto, né, por que a gente tem um Estado laico, por que a gente tem que observar certas questões, mesmo falando de política de drogas, que é um cenário tão difícil, mas não pode ser só essa a resposta, né, nem da política pública e nem da vontade, né, de salvar as pessoas eventualmente de seus males. Essa questão das comunidades terapêuticas, né, assim, nesse gancho, o dinheiro que deveria ir para a rede de saúde, de atendimento de saúde mental, né, a RAPS, esse dinheiro acaba sendo desviado para as comunidades terapêuticas, e o dinheiro do MDS, ele vai para as comunidades terapêuticas, né, então vai ficando muito claro a opção do governo em trazer as comunidades terapêuticas como parte integrante das políticas de assistência social, né? E elas ficam lá num lugar que é um departamento específico de comunidades terapêuticas, porque esse também não é um equipamento previsto pelo SUAS, e o Ministério do Desenvolvimento Social já foi cobrado, né, sobre a pesquisa que ele realizou com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, sobre as comunidades terapêuticas, né? Isso foi pauta, inclusive, da última reunião do Conselho Nacional de Drogas, em março, e esse relatório
nunca é apresentado publicamente, né? Porque o MDS alega que fez uma pesquisa para saber sobre as qualidades das comunidades terapêuticas. Então, acho que tem uma outra coisa preocupante também, que foi encaminhada na última reunião do Conselho Nacional de Drogas, que é a revogação da Resolução 03/2020 do Conselho Nacional de Drogas, que começou a autorizar, né, a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas, né, indo na contramão, contrariando, né, o previsto pelo ECA e pelo próprio SUAS. Tem uma questão delicada também em relação às comunidades terapêuticas, né, assim, a incidência delas também como opção no judiciário, porque como as comunidades terapêuticas, né, em muitas cidades, às vezes você não tem uma rede de atendimento psicossocial totalmente implementada, o judiciário, ao olhar para isso e querer encaminhar situações de crianças e adolescentes, tem encaminhado crianças e adolescentes para comunidades terapêuticas nos municípios que têm convênio com comunidades terapêuticas, né? Isso tem acontecido já há alguns anos, não é de agora, é por isso que a gente está nesse esforço de revogar essa resolução, que inclusive deve sair no Diário Oficial da semana que vem, a suspensão de novos convênios e a criação de uma comissão de transição para desinternação de crianças e adolescentes que estão internados hoje com recurso do governo federal. E aí o governo federal ele se isenta disso, mas o que a gente tem visto é o repasse desse recurso, então, sendo feito para estados e municípios, e os estados e municípios, sim, fazendo conveniamento com comunidades terapêuticas. Então, acho preocupante, inclusive, né, assim, que diversos setores, né, que nem a Cecília trouxe, que hoje compõem o Conselho Nacional de Drogas, né, e as entidades nacionais ali colocadas, são entidades que compõem esse campo, né, do campo democrático e popular, que ajudou, inclusive, né, na discussão no período de transição desse governo hoje eleito, né, então a expectativa é que a gente consiga encontrar um posicionamento mais definitivo do governo federal sobre comunidade terapêutica, né, ali no Ministério da Saúde. Toda vez que a Coordenadoria de Saúde Mental é provocada, respondem que essa pauta é com o MDS e que o Ministério da Saúde não está conveniado com isso, com as comunidades terapêuticas, e a gente percebe, assim, então, uma morosidade para uma solução mais definitiva em relação a esse tema com o governo federal também. Acho que é isso um pouco que eu tinha para trazer. Acho muito simbólico estar conversando sobre esse tema só com mulheres, porque são justamente as mulheres que hoje estão sendo encaminhadas para as comunidades terapêuticas, às vezes por motivos do tipo um término de relacionamento que o marido não queria que acontecesse. Então é muito importante a gente relembrar isso, que além da população negra, historicamente era colocada nos manicômios e hoje está se reatualizando com as comunidades terapêuticas, também as mulheres são as principais vítimas. Mas, bom, agora, já para encaminhar para o fim, eu quero fazer 2 perguntas de uma vez para vocês. E a primeira é em relação à aprovação da PEC das drogas, que já é dada como certa e como rápida. E aí eu queria saber de vocês se consideram que vai haver essa mesma celeridade da tramitação e facilidade de aprovação na Câmara dos Deputados. E a segunda pergunta é se existe chance de barrer essa PEC, o que vocês acham que pode ser feito pela sociedade em relação a isso e como os movimentos antiproibicionistas têm se mobilizado em reação a ela. Vamos lá. Então, sobre essa PEC, né, é claro que é tratado como uma coisa que vai passar no Senado, pela facilidade com que passou na CCJ, mas a gente não vai abrir mão do que a gente sempre fez, que é buscar se articular e mudar a opinião, né, dos parlamentares sobre isso. Então, desde o início do ano, diversas organizações que fazem advocacy em direitos humanos em Brasília têm se reunido, né, e nessa quinta de manhã teremos uma reunião no Senado com diversas assessorias de vários senadores para poder falar sobre essa PEC, né, para pedir mais tempo de diálogo com a sociedade sobre isso, e a gente tem uma expectativa que o Senado ouça esse apelo, né, de parte da sociedade, né, que também compõe aí a base dos senadores, esse apelo de mais democracia por parte do Senado, até para que não pareça uma medida autoritária de uma casa legislativa, né? Então, na quinta de manhã, teremos reuniões já com diversas assessorias confirmando isso. A gente tem também, né, movimentos de rua começando a ser chamado. Então, eu sei que ontem a Marcha da Maconha de São Paulo aprovou na reunião de ontem que deve fazer algum ato de rua
também para dialogar com a população sobre isso, até o período de votação, de ida para o plenário, no dia 2 de abril, né? A gente tem que lembrar que também tem pouco tempo. Conselho Nacional de Drogas, né, com apoio da Rede Reforma, tem feito um trabalho aí hercúleo na figura da Cecília e do Emílio, né, assim, na construção de uma nota técnica, também para pautar os senadores, né, que já que a Cecília falou, nós não fomos provocados pelo debate por parte do Senado, a gente vai lá, né, dizer a nossa opinião enquanto Conselho Nacional de Drogas e até apresentar, né, a existência do nosso conselho. A tendência é que na semana que vem e na semana do dia 2 a gente tenha uma presença maior, assim, de várias pessoas, né, que atuam com a pauta em Brasília, presencialmente, ali no corpo a corpo. Tem uma outra coisa que a gente julga muito importante, que é as pessoas também cobrarem os seus senadores nos seus estados, né? Então, de sexta a segunda, os senadores, eles estão nos seus estados. É muito importante que as pessoas busquem dialogar com os senadores nos estados, porque eles sentem a pressão vindo por Brasília e sentem também a pressão chegando a partir das bases, né, nos seus estados. Também fazendo coro com a Sami, com a Cecília, é muito importante ampliar a discussão na opinião pública. Eu tenho acompanhado muito, né, essa pauta nos veículos de comunicação nacional, tanto da mídia televisiva, tanto da mídia impressa, televisão. A gente tem um conjunto de veículos de comunicação, exceto aqueles, né, mais identificados e alinhados com o bolsonarismo, também contrários, né, aos senadores. Então a gente faz um apelo para que os senadores ouçam, né, uma amplitude da opinião pública para além só dos movimentos antiproibicionistas, né? A tendência é que essa pauta suba, a tendência é que a gente também está em diálogo, né, com personalidades e artistas que querem se mobilizar em relação a isso, né? A gente está todos os dias fazendo reuniões de atualização sobre isso. Então a gente tem uma expectativa de que isso ganhe mais corpo, né? Assim, a gente também que seria muito legal que as marcas e movimentos mais identificados com a cannabis também entrassem nessa pauta. A gente sabe que muita gente que acompanha só a pauta da maconha, às vezes não está ligado na pauta que está rolando mais ali nos bastidores do Senado. E agora é um momento da gente transformar, né, essa mensagem em uma mensagem palatável, que dialogue com pessoas que têm interesse na pauta, mas muitas vezes nem estão sabendo sobre isso, né? É importante que médicos se posicionem sobre isso. Hoje a gente tem muitos senadores que são médicos, né, assim, médicos, juristas. A gente está precisando de engrossar o caldo, né, de opiniões que tratem sobre isso, gente. Acho que são essas as mobilizações que a gente está investindo para o próximo período e esperamos que o caldo de tudo isso nos ajude a ter um cenário de, pelo menos, atrasar essa votação na PEC para que a sociedade tenha uma oportunidade de mais diálogo e a gente não seja torturado por uma postura autoritária do Senado. Enfim, eu tenho até receio, assim, de dar uma resposta sobre esse assunto, porque pode parecer exagero da minha parte, mas tudo depende da cabeça e da vontade do Arthur Lira, gente, é meio óbvio essa resposta, mas é porque ele é uma peça hoje, né, da mais fundamental, assim, daquilo que se pauta ou não na Câmara, e ele utiliza, inclusive, temas como esse como moeda de troca para outros temas, né? Liberação de emendas, espaço, entre muitas aspas, né, nos ministérios, na verdade é cargo, trocar ministro por algum ministro ou ministra, como no caso da saúde, que ele insiste já há muito tempo. E agora nesse contexto de dengue, por que não, sabe? Assim, ele sempre utiliza desses aspectos para chantagear. Houve outros momentos de perigo de outros temas, como, por exemplo, o dia do nascituro, né, pegando uma outra pauta, que é o tema do aborto, dos direitos sexuais e reprodutivos. Ele chegou a colocar na pauta do dia, a gente ficou em pânico, falou, minha nossa, donada, a gente vai votar esse absurdo, que é um retrocesso, assim, ainda que simbólico por ser um dia, mas entraria no ordenamento jurídico você reconhecer, né, direitos de uma figura controversa, que é essa ideia do nascituro, sobre, inclusive, enfim, aquilo que é consolidado na lei dos 3 casos possíveis, né, de aborto, de interrupção na gestação, e ele retirou porque utilizou isso para negociar outras coisas, e aí a força-tarefa do governo, dos partidos de esquerda, teve essa funcionalidade. Eu digo isso porque eu não duvido que um tema como esse ele utilize também como parte dessa moeda de troca, né? Se chegar para cá, né, se for aprovado no Senado, etc., vem para a Câmara, na CCJ, gente, na CCJ
passa, entendeu? Porque a presidente é Caroline de Tone, do PL, assim, olavista até dizer chega, e ali tem uma maioria consolidada de, enfim, bancada da bala, bancada da Bíblia, do boi, de gente que estaria do BBB, né, como bem disse a Natália, de gente que está interessado por outros motivos em avançar com uma tragédia como essa. Aí eu tenho minhas dúvidas se necessitaria de uma comissão especial, tendo em vista que já passou pelo Senado, mas talvez precise. Então, assim, não é tão rápido, né? Os tempos são outros. Mas no plenário dependeria do Lira. Se pauta, aprova. Esse é o meu medo, assim, de afirmar com tanta certeza. Porque qual é a correlação de forças mesmo que a gente tem aqui dentro? Ainda mais em ano eleitoral, entende? As pessoas vão ter, mesmo que achem um absurdo, muitas acabam votando porque são pressionados mesmo, né, por um voto mais conservador, por apoio desse ou daquele outro líder religioso, sabe-se lá de onde. Então, o ideal é que não vá à pauta e que o Lira não faça disso uma grande ideia para chantagear ainda mais o governo ou, enfim, aquilo que se considera como a base do governo hoje, né, no Congresso Nacional, que envolve, inclusive, o próprio PSOL. Então, essa é a expectativa, assim, de que não chegue aqui, o ideal é que não chegue, né, que fique ali no Senado e nem precise vir para cá, porque daí é um cenário bastante preocupante, no meu ponto de vista. Bom, eu também não quero repetir que isso já passou, né? Eu acho que a gente tem aí ainda algumas batalhas, né, para brigar, né? Acho que a gente tem toda essa articulação, né, que a Natália falou, da articulação do Conselho, a articulação das entidades da sociedade civil, a articulação dos movimentos sociais, e pensar, né, em como é que a gente vai fazer essas articulações que já estão sendo feitas, né? Nós temos que fazê-las e não pensar que isso realmente já aconteceu, né? Que já passou, porque de fato, se passar, a gente vai conhecer aí um retrocesso muito, muito gigante na pauta, né? Muito, muito grande. Tem uma coisa que a gente não comentou e que eu acho que talvez seja interessante, só para a gente não terminar essa entrevista com uma sensação péssima, de que, imaginando o cenário mais próximo que a gente tem, que é o da descriminalização, né, da maconha, e a pauta a partir desse entendimento de votos, a gente tem uma coisa aí que a gente nunca tinha visto e que talvez possa ser bastante revolucionário, que é o autocultivo, né? Imaginando que a gente tem aí a votação do RE antes da PEC, a gente vai ter aí uma autorização, né, ainda que seja tácita, né, a gente vai ter uma autorização para o autocultivo. E essas coisas são realmente revolucionárias porque elas implicam em individualmente as pessoas se sentirem autorizadas, né, a fazer o autocultivo. A gente sabe que o autocultivo no Brasil já existe de alguma maneira, ele é reprimido pela polícia e etc, tem várias pessoas presas por conta disso, mas a gente já tem um movimento que trata do autocultivo, e essa decisão que reconhece o autocultivo, ela precisa ser comemorada, né, porque a gente está aí diante da pauta dessa disputa a respeito da maconha há tanto tempo, não veio o que a gente gostaria que viesse, que era a interpretação, de fato, a interpretação constitucional do direito à liberdade das pessoas, independente da substância, mas só também da gente já ter vislumbrado que, em um momento muito próximo, nós podemos ter um reconhecimento de que 6 plantas, né, a pessoa com 6 plantas na sua casa não será presa, pode também constituir um cenário bastante novo no Brasil, que reacende e que vai pautar essa disputa por bastante tempo também, inclusive servindo até de apoio às associações que atualmente cultivam, né, assim, fazendo o reconhecimento desse uso virtuoso da maconha, né, porque tudo que a gente viu nos votos e na exposição dos entendimentos, eles estavam relacionados a problemas muito graves causados pelo uso dessa substância, e a gente tem, por outro lado, no Brasil, já essa experiência consolidada, que inclusive essa conquista aconteceu até num momento em que nós nem tínhamos o governo do nosso lado a nosso favor, né? A pauta do autocultivo, ela percorreu aí tudo isso a partir das disputas e das decisões que nós conseguimos durante o governo Bolsonaro, né? E isso talvez possa ser até um indicador de quão mais longe a gente consegue chegar nessa pauta. Só queria deixar aqui uma mensagem de esperança a respeito
do julgamento do recurso extraordinário, o que aconteceria se ele acontecesse agora. Eu acho que a grande bênção seria essa questão do autocultivo. E com relação à PEC, não quero nem pensar o que poderia acontecer, mas acho que a gente vai lutar ainda bastante para isso. Espero que talvez a gente ainda tenha tempo de fazer uma nova conversa, só para dizer que vencemos. Muito bom, massa. Pessoal, agora chegamos ao fim. Queria agradecer a vocês por se disponibilizarem e pedir também para deixarem seus recados finais. Só quero agradecer a possibilidade de ter participado desse podcast com vocês. Aprendi muito e acho que é fundamental cada vez mais criar espaços de debate na sociedade com dados, com informações, porque de fato muita gente fala que não é um tema fácil, né? É um tema que é muito manipulado e distorcido para interesses outros, que não é a saúde pública, não é os direitos fundamentais, não é uma sociedade mais justa, é só muitas vezes ganhar dinheiro, e seja através de comunidades terapêuticas, seja através dessa lógica criminalizante sobre as drogas hoje. Por isso que fico muito feliz pelo convite e espero também que a gente tenha boas notícias ao final desse processo como um todo. E se não tiver, que a gente também não vai deixar a peteca cair, né? Vai seguir a nossa luta, nunca foi simples e também não seria agora, né? Que seria. Tem outros recursos, vias políticas, jurídicas, mas sobretudo da sociedade civil, para a gente tentar avançar minimamente com esse tema no Brasil. Muitíssimo obrigada a vocês, estou sempre à disposição. Valeu. Também quero agradecer a honra de conversar com essas mulheres incríveis, com essas mulheres que estão pautando a política sobre drogas no Brasil. É com bastante orgulho que eu luto e milito ao lado de vocês nessa causa. Acho que nós temos aí um longo caminho pela frente, né, para percorrer ainda na luta, na disputa política. Né, não vai ter da nossa parte nenhum fraquejo. Acho que a gente permanece firme aqui, forte, vivas, né, buscando por uma sociedade mais justa, né? Acho que isso o que a gente está fazendo tem a ver com direitos humanos, né? Direitos fundamentais, e que não dá para deixar essa peteca cair, não dá para a gente deixar de fazer essa discussão. E parabéns ao Cannabis Monitor e à Monique por essas horas agradáveis aqui. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Assim, vocês mandam muito bem com esse podcast e também com as outras mídias que vocês fazem. Queria muito agradecer a Monique, a Cecília, a Sâmia, né? E o próprio Cannabis Monitor pela oportunidade de a gente estar sempre em diálogo. Aprendi um monte, foi bom essa troca de visão aqui, já meio informal com o Congresso. A Sâmia que está sempre apoiando, assim, as nossas causas aí. A gente sabe que é importante a Câmara já estar olhando para isso, porque caso isso chegue na Câmara, claro que a gente quer que isso seja enterrado no Senado, mas se chegar na Câmara, a gente espera que o Congresso também esteja mais preparado. César, que trabalhou aí no final de semana aí sobre a nota técnica, todo mundo junto, e obrigada. Esperamos que no dia 2 a gente tenha um outro resultado. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso papo sensacional com a deputada federal Sâmia Bonfim, a socióloga Natália Oliveira e a advogada Cecília Galício. 3 mulheres incríveis que elevam o nível do debate sobre drogas no Brasil e disputam esse tema na sociedade por uma perspectiva antiproibicionista. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalhe para geral, compartilhe com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.